uma excelente tarde a todos vocês, professores, gestores e principalmente os nossos queridos estudantes da Rede Pública Estadual Paulista. Meu nome é Alexandre Marques e eu sou coordenador aqui do Centro de Inovação e Educação Básica Paulista. E hoje nós temos o prazer de trazer aqui mais uma trilha antirracista dentro desse conjunto de ações da educação antirracista promovida pela Secretaria da Educação. Mas antes de passar para os nossos convidados e para a nossa atividade de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho mais para vocês sobre o Centro de Inovação. O que é esse espaço e qual que é o nosso objetivo? Então, enquanto eu vou falando, vai aparecendo aqui para vocês o nosso site para vocês conhecerem mais. Então, o Centro de Inovação, ele se localiza aqui na Rua Padre Chico, na cidade de São Paulo, no bairro de Perdizes. Um espaço único e especial para você vir aqui vivenciar todo esse processo de inovação e de tecnologia dentro de 7 salas temáticas, cada uma com uma atribuição, equipamentos e professores que são especializados em trazer vocês para essas novidades e para trazer a tecnologia e inovação para o seu dia a dia, para a sua sala de aula ou para a sua escola. Então, além do nosso site que vocês estão vendo aqui, temos o nosso Instagram também. Então, lá vocês vão poder verificar todas as nossas aulas, as nossas atividades, e tudo aquilo que acontece no nosso centro, inclusive alguns vídeos bem legais de depoimentos de professores, estudantes e os nossos protótipos que são postados diariamente. Então, é só seguir a gente aqui no @Ciebicon. E se você já conhece o nosso centro e quer fazer o seu agendamento, seja para uma mentoria de um projeto seu, seja para fazer a formação de professores ou para fazer trilhas formativas para os estudantes, é só vocês nos ligarem, mandarem um WhatsApp ou um Telegram ou um e-mail para nós. Então, para o WhatsApp, Telegram e telefone, nós estamos aqui no 11 975 445056 ou pelo nosso e-mail centrodeinovação@educacão.sp.gov.br. Então, por qualquer meio desse, você vai entrar em contato conosco e fazer o seu agendamento para conhecer esse nosso espaço. Então, sem mais delongas, nós vamos receber aqui hoje o Danilo Lima, da Trans Brasil, e a Ana Oliveira, que trabalha conosco na EFAP, para falar um pouquinho mais sobre transformar problemas em oportunidades. Então, eu desejo a todos uma excelente atividade e uma boa aula. Então, até mais. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. É um prazer ter vocês aqui mais um mês nessa nossa trilha antirracista em parceria com o Centro de Inovação. Hoje, continuando, né, a nossa conversa, a gente chegou no nosso terceiro encontro. No nosso primeiro, a gente discutiu um pouquinho mais sobre racismo estrutural, foi o pontapé inicial, né, da nossa trilha. Na última semana, no último mês, a gente teve aqui a professora Sheila e a gente conversou um pouco sobre representatividade, representação negra na mídia. Foi super incrível o nosso encontro. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre a questão da resistência, né, de toda essa linha do tempo. A gente trouxe no primeiro encontro algo mais geral, envolvendo tanto a educação como outras áreas, mas hoje a gente vai trazer algo mais direcionado para a questão da organização, do povo negro, da resistência, e para isso a gente tem um convidado muito especial. A gente tem o professor Danilo Lima, ele é bacharel em Sociologia Política e mestrando em Educação. Ele possui experiência sólida em engajamento cívico e articulação política. Ele foi reconhecido em 2018 como um dos jovens líderes negros mais influentes ao redor do mundo, com menos de 40 anos. Ele hoje é head de educação da Trace Brasil, que é nosso grande parceiro, que hoje está aqui para apoiar a gente nessa trilha antirracista. Seja bem-vindo, professor Danilo. Obrigado, Naomi. Obrigado, professor Alexandre. É uma felicidade para nós da Trace poder ocupar esse espaço aqui, conversar com vocês sobre esse tema tão importante. E é uma felicidade especial para mim poder, primeiro, ser referenciado como professor, que eu acho que é uma das profissões mais maravilhosas que o nosso país tem. E segundo, poder mais uma vez, né, contar um pouquinho dessa história com o nosso olhar. Então, obrigado, é um prazer. A gente que agradece. Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho com o professor Danilo, ele vai trazer para a gente um pouco sobre esses temas, e no nosso segundo bloco, a gente vai ter a parte de mão na massa, lá diretamente do Centro de Inovação, falando um pouquinho sobre empreendedorismo. Então, já queria dar novamente as boas-vindas ao professor Danilo, e deixo com você a palavra, e depois a gente volta para perguntas. Então, ele está falando, tem dúvida, já pode ir colocando no chat. Vamos lá. Ótima tarde a todos e a todas.
E, pessoal, a proposta aqui hoje é um pouquinho a gente tentar transformar os problemas que a gente encontra no cotidiano, na nossa dinâmica pessoal, do dia a dia, em grandes oportunidades. E eu escolhi fazer esse movimento a partir da história da população negra no Brasil. Como nós da Trace temos essa expertise, como eu ao longo da minha vida venho tentando me aperfeiçoar, tentar conhecer um pouquinho mais o que é a experiência negra no Brasil, eu acho que tem alguns elementos interessantes que a gente pode trazer dessa reflexão para que a gente possa, enfim, seguir com as nossas vidas da melhor maneira possível. Eu queria dizer que essa proposta minha aqui, ela é um pouco específica, mas ela não é nem um pouco, vamos dizer assim, exclusiva, porque, na verdade, esse é um movimento realizado por quase todos os grandes especialistas, pensadores, sociólogos, políticos, filósofos sobre a realidade brasileira. Então, desde Nina Rodrigues até Djamila Ribeiro, a gente tem um léxico enorme de autores que primeiro olharam para os grandes problemas nacionais para tentar oferecer algum tipo de solução e de resposta. E não à toa, talvez no cerne dos grandes problemas que a gente consegue entender como é que a gente consegue caminhar por um caminho no sentido de resolvê-los, tá bem? Então, antes de tudo, é fundamental entender que, tanto para resolver grandes problemas como pequenos problemas, a gente precisa ter reflexão, organização e ação. Refletir, se organizar e agir é o fluxo, é o processo pelo qual a gente precisa passar para encontrar soluções que a gente precisa, seja na dinâmica cotidiana mais individual, seja na dinâmica de um estado, de um país, tá bem? Então, a primeira imagem que gostaria de compartilhar com vocês é a imagem de um grande símbolo africano, que a gente chama de adinkra. Então, o primeiro slide, por favor, vocês poderiam colocar na tela. Esse é um símbolo muito conhecido, chamado de Sankofa, originário ali da região ocidental africana, então Nigéria, Gana, né, o reino Xante, um dos reinos mais importantes do continente, muito conhecido pela questão do ouro, enfim. Mas também são povos que são muito conhecidos pelo seu simbolismo, pela sua capacidade de transferir para os seus símbolos grandes mensagens. Então, eles utilizam símbolos como esses nas esculturas, nas fachadas das casas, nas construções, nos tecidos. Aliás, diga-se de passagem, a gente tem um conteúdo na Trace chamado Moana África, que fala sobre todas as questões de tecidos africanos e cultura africana em geral. Mas o Adinkra, eu escolhi começar com esse em específico, porque a mensagem dele é muito importante para nós, né? Então, é um pássaro mitológico que ele está com seu corpo projetado para frente, mas o seu pescoço projetado para trás em direção ao ovo. Isso é um pouquinho do que eu comecei falando na nossa conversa aqui. A gente tem que se lançar para frente sempre, mas entendendo que existe um passado, existe uma origem. E quando a gente se depara com um problema, quando a gente está num contexto de dificuldade, é muito importante ter essa capacidade de olhar aonde esse problema se origina, olhar aonde a nossa identidade se origina, aonde a gente se relaciona com esse tipo de dificuldade. E, como eu disse, eu escolhi olhar para as dificuldades que a população negra teve no Brasil e tem até hoje, para que a gente possa pensar, talvez, em como resolver esses problemas nossos e da nossa sociedade como um todo. Portanto, eu gostaria de trazer algumas ideias-chave que a gente vai trabalhar. O próximo slide, por favor, se vocês puderem colocar na tela. Ficou um pouquinho pequenininho para mim. Bom, mas por que ideias-chave e por que a gente refletir sobre resistência, sobre organização, estratégia e inclusão? Esses são os grandes legados do movimento social negro no Brasil, é por isso que eu coloquei aí como ideias-chave, tá? Porque se tem uma população que teve grandes dificuldades no Brasil, além da população indígena, talvez a principal seja a população negra. Porque vejam vocês, no contexto ali de pós-escravidão, o AD Júnior, na sua apresentação aqui, falou muito sobre isso, a Sheila também apresentou bastante o que é a complexidade da experiência negra no Brasil, mas notem que a realidade social do negro, ela sempre foi uma realidade em que todos os problemas sociais, eles estavam ali concentrados, seja em questão de educação, de saúde, de trabalho, de esporte, lazer, todas as esferas da vida social, quando você pensa em questão de população negra,
elas estão representadas nos piores índices sociais. Então, o negro é o que tem menos acesso à educação, é o que menos acessa aos equipamentos de saúde que têm maior qualidade, e assim por diante. Então, se esse é o desafio no país, talvez aqui esteja uma grande oportunidade de a gente construir as soluções, e eu entendo que foi exatamente isso que os negros no Brasil fizeram das formas mais criativas. Então, no comecinho da história nacional, lá no pós-abolição, a gente vai ter exemplos, por exemplo, do que a gente chama de confrarias negras, né? Os associativismos negros, os espaços que, frente a uma realidade social em que o negro não tinha nenhuma cidadania, ofereciam algum alívio, alguma forma de que essas pessoas se organizassem nessa sociedade e produzissem renda, produzissem independência, produzissem a sua liberdade. Então, estou falando de uma casa como essa, a qual faço referência aqui, a casa de Pai Euclides, falecido em 2015, um dos maiores sacerdotes de candomblé e tambor de mina do Brasil, que é uma casa histórica, que não à toa se chama Casa Fante Achante, que recebia e recebe muitos negros e pessoas de religião africana de outras cidades do Brasil para construir uma resistência, uma forma de experiência do negro inovadora e diferente. Então, veja, dentro de uma realidade em que você tem uma extrema exclusão, as pessoas conseguem construir conexões, identidade, e mais que isso, fortalecer essa identidade, se apresentar para o mundo como um patrimônio histórico, como algo extremamente valoroso. Então, acho que esse exemplo é muito bonito, porque é um exemplo real e atual, e que conecta a nossa história atual no Brasil, porque essa casa existe até hoje, com um passado longínquo e às vezes difícil para nós compreendermos, que é o passado no continente africano. Pois bem, então, ainda sobre o primeiro período aí de organização política negra, a gente vai ter, na próxima lâmina, por favor, se vocês puderem só ampliar a telinha aqui para a gente poder seguir, a gente vai ter inúmeros exemplos do que é essa dita resistência. E notem, eu usei aí a palavra resistência porque eu vou para uma dimensão um pouco mais política da vida social. Mas aí poderia também estar a palavra resiliência, a palavra determinação. Como eu entendo que educação é um processo político, assim como diz o professor Silvio de Almeida, eu preferi usar a palavra resistência, até porque a gente tem que se apropriar dos conceitos e descortinar algumas coisas que envolvem esse tema no Brasil. Então, a gente pode pensar em resistência como aquela dos momentos mais extremos da história nacional. Então, desde quando, cita aí o professor Gomes, que os negros se jogavam ao mar para não ter que ficar aprisionados e sofrer as violências da escravização. Você tem um episódio dramático, que inclusive foi referenciado no filme Pantera Negra, para quem assistiu. A última cena do filme, o personagem que fazia o vilão diz que prefere ser lançado ao mar com seus ancestrais do que viver uma vida aprisionado. Então você tem esse tipo de resistência, que é muito factível, muito extremo, mas você também consegue conceber outras formas de resistência um pouco mais poéticas, mas não menores ou inferiores. Outra referência aos navios negreiros, como se diz, é a construção das bonecas Abayomi, que muitos dos professores aqui eu tenho certeza que conhecem. Então, a história das Abayomis, que são bonequinhas feitas de pano, com retalhos de pano, dos poucos panos que as negras escravizadas tinham durante o trânsito para o Brasil, trânsito forçado, elas arrancavam esses panos e construíam com pequenos nós brinquedos, bonecas para suas filhas, para as crianças que estavam também aprisionadas, para tornar aquele momento um pouco mais lúdico, um pouco menos violento. Essa é a história das bonecas Abayomi. E por que não dizer que essa é uma bela forma de resistência, quando de fato ela é? Então nós temos também esse tipo de resistência, de resiliência, de capacidade de organização frente às situações mais adversas possíveis. Acho que minha tela saiu um pouquinho do ar, se vocês puderem voltar, por gentileza. Ótimo, obrigado. E aí também a gente tem com a professora Petronilha, que é uma das maiores especialistas em educação no país, inclusive a relatora do processo da Lei 10.639, cuja maioria dos professores aqui certamente conhecem, em que ela diz sobre o quanto a representatividade e a imagem são fatores-chave na construção de resistência. E resistência, lembrem, no sentido da capacidade de resolver problemas.
porque problemas existem, são vários, muitos, alguns são ainda agravados quando você é negro, mas sempre há uma capacidade, há uma potência de que a gente possa resolvê-los. Então, atrás aqui a imagem, né, justamente uma problematização sobre a questão da imagem das pessoas negras. E esse tem sido um grande um fator de dificuldade para que as pessoas possam desenvolver. Porque o racismo ele é um processo que opera muito no que a gente chama de outrificação. Ou seja, eu posso me entender como eu quiser. Eu posso dizer que eu, Danilo, não sou uma pessoa negra, mas se eu saio na rua, a sociedade o tempo todo está me colocando nesse lugar. Então, a construção da imagem que as pessoas fazem sobre nós também impacta na nossa experiência e na nossa vida. Então, quanto melhor a gente estiver refletindo sobre esse processo, nos organizando e agindo para transformar esse processo, melhor é. E, por fim, a imagem do professor Munanga, Kabengele Munanga, que também é um dos maiores antropólogos do Brasil, mesmo não sendo brasileiro, mas que mais tem um olhar sofisticado sobre o Brasil e sobre a realidade brasileira a partir da questão racial, e traz para a gente a reflexão sobre uma das grandes respostas do movimento social negro, ou das pessoas negras, sobre um dos grandes problemas nacionais, que é a questão da educação. E mais à frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque vocês vão perceber que a história negra no Brasil, ela sempre foi conectada com a educação. Todas as iniciativas sociais de resistência, de resiliência, no caso brasileiro, de pessoas negras, elas estavam conectadas com a educação. Então, se a gente puder voltar no slide anterior, por gentileza, aqui, quando eu falo das ideias-chave e dos problemas, são movimentos que os negros no Brasil realizaram no sentido de resolver os grandes problemas nacionais. Então, vamos tentar perceber o que a gente consegue aprender com essas experiências, de forma breve aqui. Então, o quilombismo aqui na primeira caixinha, né, de resistência, foi aquele movimento inaugural que muitos de vocês ouviram falar, em que os negros se associavam para resistir aos processos de escravidão. Mas logo depois, ali, que é a abolição da escravatura, você tem o começo de uma organização política negra já muito centrada na educação. Eu estou falando da Frente Negra Brasileira. Como nós estamos, a maioria aqui em São Paulo, quem conhece ali a Avenida Liberdade, na Casa de Portugal, ali funcionava a Frente Negra Brasileira, que foi a maior organização política de negros do Brasil, com mais de 20 mil associados. E que lição importante das muitas a gente pode tirar da Frente Negra? Eu acho que é interessantíssimo perceber que a grande primeira expressão de organização social negra no Brasil, ela foi muito marcada por um processo educativo. Então, a Frente Negra ela quis tentar substituir o papel que o Estado não cumpria. Então, ela tinha aulas de música, aulas de escrita, alfabetização, que era o tema mais urgente da época, aulas diversas, cursos profissionalizantes, podemos dizer assim também, de cabeleireiro e etc. Então, você tem um modelo de organização política e social que tenta suprir o que o Estado não realiza por meio de processos educativos. Isso é muito interessante. E vale dizer também que essa instituição ela fomentou o surgimento de outras, inclusive instituições de imprensa, né? Isso é muito relevante, porque quando a gente fala de resistência, de resolver problemas, essa resolução do problema ela pode estar atrelada a N formas diferentes que a gente pode utilizar para chegar ao nosso objetivo. Então, eu estou falando que o problema do Brasil estrutural é a questão racial, mas na experiência da Frente Negra Brasileira, a gente teve uma solução que foi pela educação, uma solução que foi pela escrita, pela imprensa, pela estética, pela beleza. É nesse momento também que vão surgir na história nacional os clubes negros, que é uma forma muito bonita que está até hoje atuando no Brasil de resistência também. Então você vê que por meio da organização, da junção de pessoas, de ideias, de propósitos, você também consegue encontrar soluções para os seus problemas, tá? Então, voltando para a nossa lâmina, aqui, a questão da estratégia, ela é fundamental e sempre foi. Vejam vocês, contam os mais antigos, né, que a experiência do negro sempre foi muito carregada de estratégia. Uma das que eu gosto de citar e que não está nessa lâmina
é, por exemplo, a experiência da capoeira, né? Para os capoeiristas, sempre foi estratégico que a capoeira parecesse mais uma dança do que uma luta, porque, a princípio, não era interessante chamar atenção para uma ferramenta de independência, que é a capoeira, de autonomia, de autodefesa, não era interessante chamar atenção da sociedade para esse ponto. Então, ela foi construída sobre outros olhares, como uma tática, como uma estratégia de se passar como dança. E por aí vai em muitos outros fenômenos da nossa história, muito impactantes. Então, eu coloquei aí o fenômeno, por exemplo, da Conferência de Durban, que aconteceu em 2001. Para quem não conhece, essa foi a maior conferência que debateu a questão racial já realizada no mundo. Maior e mais importante, da qual a delegação brasileira foi a maior delegação de todos os países. E eu cito essa conferência porque essa conferência é um dos grandes marcos para todas as políticas de igualdade racial que a gente tem no Brasil hoje. Porque dessa conferência saem relatórios que o Brasil é signatário, assina, que dizem que o Brasil vai se comprometer a realizar políticas inclusivas para a população negra. E a nossa delegação, que foi majoritária, foi composta quase que exclusivamente pelos maiores nomes da nossa causa racial no Brasil. Então, nomes como Sueli Carneiro, Milton Barbosa, enfim, vários nomes importantes que vão formar a nossa concepção de luta racial no Brasil. E disso se desdobra a criação da CEPI, Secretaria Especial de Política de Igualdade Racial, e uma série de políticas de ação afirmativa, principalmente a partir de 2002, na UERJ, quando se adota pela primeira vez numa instituição pública programas de ação afirmativa. E tudo isso está carregado de inúmeras estratégias. Primeiro que você participar de um fórum internacional não é simples, nunca foi. Você construir políticas que impactem a dinâmica nacional a longo prazo também não é simples. Você agir fazendo com que o Estado cumpra seu papel não é uma tática simples, não é um movimento simples. Então, sempre é necessário estratégia e organização, né? As pessoas só conseguiram realizar, essas lideranças só conseguiram realizar esses grandes feitos, né? E eu considero muito a história nacional do negro como uma história vitoriosa, apesar dos pesares, por conta da sua capacidade de organização. Vamos voltar para o nosso slide, por favor, para eu finalizar essa tela. E o que eu chamo a atenção é que todos esses movimentos, né, de existência, organização e estratégia sempre foram movimentos inclusivos e não movimentos sectários ou movimentos de separação. Vou dar só um exemplo disso, mas sempre quando se debatia a questão da inclusão nas universidades, por cotas, por exemplo, sempre se falou que era uma política destinada a pessoas pobres, a pessoas negras e a pessoas indígenas. Eu acho que esse é um exemplo interessante de inclusão. Na próxima lâmina, se puderem passar por gentileza. Próxima também. Eu trago aqui a menção ao que dizia Guerreiro Clóvis Moura. Então, essa frase foi retirada de um texto da década de 50, em que alguns dos principais cientistas brasileiros, cientistas sociais, estudavam a realidade social das organizações políticas e como elas resolviam seus problemas. Porque, vejam, as organizações políticas, elas surgem justamente por conta de problemas, seja um problema de falta de água, um problema de violência, um problema de saúde. A partir disso, as pessoas se organizam e passam a construir suas soluções. Então, notadamente, Clóvis Moura já dizia, né, o negro brasileiro foi sempre um organizador, seja dentro de um terreiro, seja dentro de um grupo de jongo, de uma escola de samba. Teresa Santos vai falar para a gente no livro Malunga sobre a grande importância das escolas de samba enquanto um movimento político também, e que ensinou muita gente o que era a cultura negra e o que é a cultura negra atualmente. As escolas de samba, até hoje, são os grandes espaços sociais em que congregam pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas letradas, não letradas. Muitas vezes, pessoas não letradas têm grande projeção dentro desses espaços pela sua contribuição histórica e social. E isso é uma evidência de que a cultura é um elemento fundamental também que pode ser utilizado como instrumento de resolver problemas, de transformar esses problemas em oportunidades. Você sai de uma realidade totalmente complexa e precária das periferias brasileiras e constrói o que há de melhor em termos de cultura, que gera emprego, gera desenvolvimento, gera renda, por meio da música, por meio do entretenimento também. Então, se a gente seguir para a próxima lâmina,
eu gostaria de deixar para vocês o que são os marcos aí temporais de toda essa experiência da população negra no Brasil. O AD falou bastante sobre isso, o AD Júnior, a Sheila também, a gente vem refletindo sobre esses temas na trilha de educação antirracista, mas, enquanto professor, acho que é legal dar a ferramenta aqui de uma maneira um pouco mais didática. Então, a gente tem o que a gente chama de 3 grandes ondas da experiência negra no Brasil. Esse recorte foi feito pelo professor, principalmente pelo professor Petrônio Domingues, em um artigo científico publicado na internet, que vocês facilmente encontram, em que ele divide as fases de organização política negra em 3. Tá? Então, dentro dessas 3 fases, vou citar aqui talvez as principais características delas para que a gente possa refletir junto em como resolver os nossos problemas em escala micro. No primeiro contexto, a gente tem ali um pós-abolição, né, a emergência de uma abolição não programada, em que as pessoas estavam jogadas à sua própria sorte e que tinham que resolver os seus problemas educacionais, sociais, financeiros, etc. E nesse contexto é o que surge a Frente Negra Brasileira com as respostas que eu já trouxe para vocês, no sentido muito focado em educação, em substituir o papel do Estado. Nesse segundo momento da segunda onda do movimento negro, a gente tem o surgimento das primeiras organizações políticas que vão falar sobre a importância de denunciar o racismo como ele é. Então, de um lado, há uma grande denúncia dos casos de violência racial feita pelo MNU, Movimento Negro Unificado, e de outro lado, há também uma disputa de narrativa, uma construção de que era necessário contar uma outra história, mudar a imagem do negro na sociedade. Isso é muito importante, porque traz a sociedade, de modo geral, para uma reflexão sobre como nós vemos o negro, que contribuição o negro tem para a nossa sociedade e quais são os problemas estruturais da nossa sociedade que o negro está apontando. E a grande contribuição do MNU foi justamente essa, né, de trazer os problemas da população negra para a praça pública. Isso é absolutamente importante, porque quando a gente não tem luz sobre os problemas, a gente não consegue resolvê-los. Então, essa imagem caracteriza muito o que é a nosso segundo movimento, a segunda onda de organização política negra no Brasil. E, por fim, conforme nossa lâmina aí, a terceira onda, ela é mais caracterizada por uma estratégia de ocupar mais espaços políticos em relação à educação. Como eu disse, sempre a educação é um tema importante para as pessoas negras no Brasil e sempre as pessoas negras estiveram inseridas nesses debates. Nessa terceira fase, o que vai caracterizar é justamente o surgimento das instituições de educação popular em São Paulo, na Bahia. Então, estou falando da Educafro, estou falando da Steve Biko na Bahia, Educafro em São Paulo, e muitas iniciativas outras que vão juntar esforços no sentido de começar a oferecer educação para jovens de periferia, visando que eles acessassem a instituição de educação superior. E esse é um marco importante da nossa história, porque, como a gente está vendo, educação é constante. Sempre a gente percebe que se você tem qualquer problema de natureza social, a sua experiência com a educação vai influenciar em como você resolve esse problema. Então não adianta você simplesmente refletir sobre o problema, entender como você se posiciona no mundo, entender como a sua identidade está posicionada, se organizar para resolvê-lo, sem a compreensão também de que existem processos formativos. E é isso que a gente faz nas escolas, nos centros de formação, tá bom? Então, seguindo aí com a próxima lâmina, por gentileza, a gente vai para um outro olhar, que é o seguinte, um dos belos exemplos aí de resistência, na fala e na letra cantada, né, da história nacional, é esse hino, que está aí, eu não sei quantos de vocês conhecem essa letra, mas eu separei alguns trechinhos para a gente refletir um pouquinho, né, sobre o que é essa experiência negra e sobre como, a partir dela, a gente vai construindo as nossas soluções. Então, sim, sou um negro de cor, meu irmão de minha cor, o que te peço é luta sim, luta mais, que a luta está no fim. Cada negro que for, mais um negro virá,
para lutar, com sangue ou não, com uma canção. Também se luta, irmão, ouve minha voz, e luta por nós. Esse é mais um demonstrativo de que a sua resposta para os seus problemas, ela pode vir de qualquer lado, de qualquer horizonte, de qualquer possibilidade. Seja por uma resposta musical, uma resposta poética, uma resposta de luta, de resistência, de organização política, seja por um curso que você decidiu fazer, que vai melhorar o seu desempenho, a sua trajetória, e assim você acessar oportunidades. Depois que a gente compreendeu que a história nacional negra ela é marcada profundamente pela experiência da educação, depois que a gente entendeu que os nossos problemas minoritários, digamos assim, ou de natureza individual, estão conectados com os grandes problemas nacionais, e por fim, depois que a gente entende que para tudo isso a gente precisa desenvolver ferramentas de estratégia, de organização e agir para resolver esses problemas, a gente consegue, quem sabe, se posicionar melhor no mundo. Primeiro, porque tudo isso traz para a gente uma noção de que tudo está interligado. Os nossos desafios também são os desafios do outro. Porque se a população negra no Brasil, que hoje figura nos piores índices sociais, e trouxe alguns dados aqui para compartilhar com vocês, ela não se desenvolve, o país não se desenvolve. Então, vamos refletir sobre o seguinte para concluir essa primeira fase da minha fala. O Brasil hoje, embora seja sempre considerado país futuro, um país potência, conta com 51 milhões de desempregados, dos quais 71% desses desempregados são pessoas negras, de baixa renda. E as nossas taxas de evasão escolar, hoje, estão batendo recordes. Estamos com a taxa com o dobro da taxa de evasão escolar de 2019, por exemplo. Então, como é que a gente lê esses números? Como é que a gente pensa sobre a nossa realidade social hoje no Brasil, né? Então, se a gente observa essa realidade, claro que tem a função, tem um agravante pandemia, que todos nós estamos tendo que lidar e é muito complexo. Mas a gente observa a partir disso que, embora tenhamos avançado muito, muitos dos desafios que estavam presentes no comecinho do nosso país, no comecinho da nossa narrativa de história nacional, e que a Frente Negra tentou resolver, ainda persistem, porque ainda falta educação para essas pessoas negras, ainda falta saúde, falta renda, falta trabalho. Então, talvez agora seja o momento em que a gente tem que realizar, de fato, o exercício de ser muito mais criativo, de aprender cada vez mais com todas as experiências que a gente teve, e todas as experiências muito bem sucedidas. Como eu disse para vocês, eu sou um otimista em relação à história nacional política da população negra, porque eu considero que a gente teve muitas vitórias. Hoje, ensino de cultura africana nas escolas é lei. Hoje, as políticas de inclusão são leis. Hoje, a gente tem equipamentos públicos que são responsáveis por fiscalizar o quanto o Estado está sendo comprometido com o enfrentamento ao racismo. A gente tem bibliografias de altíssima qualidade que são acessíveis para alunos da rede pública que falam de questão racial. Então, sim, somos vitoriosos, mas também, sim, o desafio hoje é ainda maior. Então, para concluir esse primeiro trecho, queria dizer que no desafio, no problema, justamente nas situações de tensão que a gente tem as grandes oportunidades de encontrar as melhores soluções para as nossas questões individuais e as nossas questões nacionais. Convido a todos a fazer parte desse movimento de encontrar soluções, refletindo, se organizando e agindo para mudar, sempre lembrando do passado. Obrigado. Perfeito, professor Danilo, parabéns pela excelente aula, né? Uma conversa-aula que você teve com a gente. Eu vou abrir no chat 2 minutinhos para vocês colocarem perguntas, a gente retorna com o professor Danilo respondendo as perguntas, e aí depois a gente segue para a parte mão na massa. Então, já coloca aí na tela 2 minutinhos para as perguntas.
da resistência e da organização da sala de aula, tanto a iniciativa partindo dele, ou quando também a iniciativa vem dos estudantes, né? Como o professor pode apoiar? O comecinho da pergunta, infelizmente, eu não peguei, acho que por conta do áudio. Se puder repetir, por gentileza. O iniciozinho é sobre toda essa questão da organização, resistência, como o professor pode apoiar os estudantes, tanto ele levando esse assunto para a sala de aula, como também dando apoio às iniciativas dos estudantes, que são muito ativos, nossos estudantes da rede. Perfeito, obrigado. Bom, acho que, primeiro, como eu comecei dizendo, eu acho que a função professor, a tarefa professor já é das maiores em termos de resistência que a gente possa elencar, né? Ser professor é resistir contra a deseducação, resistir contra as desigualdades, porque é por meio da educação, acredito nisso, que a gente supera as desigualdades. Agora, como isso pode ser combinado com os alunos? Como é que juntos podemos resistir, ser resilientes, construir soluções? Eu acho que é justamente se propondo a sempre revisitar a história, revisitar os grandes exemplos de educação que a gente tem. Para mim é fantástico, por exemplo, você ter pessoas como Nilma Lino Gomes, né, primeira reitora de uma universidade pública no Brasil negra, né, que inclusive acabou de publicar um texto fantástico sobre educação e racismo, recomendo. É fantástico também que a gente possa ter pessoas como Petronília Silva Beatriz, né, uma das maiores pensadoras de educação no Brasil, que estão aí produzindo. Então é revisitar a história, ver o que esses autores estão dizendo, o que essas pessoas podem contribuir e apresentar isso aos nossos alunos, porque eu tenho certeza que eles vão se encantar. É maravilhoso enquanto você está no processo de educação, você ter contato com pessoas que se parecem com você, com pessoas que pensam a sociedade de maneira próxima à sua. Então, acho que é isso. Revisitar os autores, revisitar as experiências de educação que a gente tem. A gente tem uma série de brincadeiras africanas que hoje estão compiladas em alguns livros que a gente pode aplicar nas escolas, né? Então, acho que tem uma oportunidade incrível aí de resistir, aprendendo, se divertindo, conectando com as pessoas, tá bom? Perfeito, professor Danilo. Muito obrigado pela resposta. Isso. E agora a gente vai dar uma pequena pausinha para chamar a Simone, lá do Centro de Inovação, que vai passar a nossa atividade Mão na Massa. E depois a gente volta aqui para responder mais perguntas. Olá, Naomi! Olá, alunos, estudantes, professores, gestores e todo mundo que está nos assistindo. Vamos aqui fazer mais um Mão na Massa do nosso programa de educação antirracista, tá? Hoje a gente vai trabalhar com transformando problemas em oportunidades, ou seja, pensando no futuro. Essa aula foi preparada pelas professoras Priscila de Souza Silva e Simone de Cássia Ribeiro, que sou eu. Hoje nessa aula nós vamos desenvolver as seguintes habilidades: debater problemas sociais e locais em ambientes mediados por tecnologias. A segunda habilidade é usar a autonomia e a criatividade para a resolução de problemas identificados. Uma outra habilidade, apropriar-se de diversas linguagens e recursos tecnológicos, incluindo-se digitalmente para usar enquanto participante de grupos de engajamento e ativismo juvenil de forma responsável e ética as tecnologias digitais de informação e comunicação. E por último, solucionar problemas como criador e não apenas como consumidor,
de informações, manifestando habilidades de curadoria e refletindo sobre a vida contemporânea, engajando-se e refletindo como protagonismo cívico sobre a sociedade e os seus problemas. Para isso, a gente vai usar uns dados aqui que nós recolhemos da fonte que não dá para vocês verem, mas é da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, a última pesquisa dela sobre desigualdade e mercado de trabalho. O trabalho e o racismo estrutural em 2019. Como vocês podem ver, os cargos mais altos na empresa, apenas 0,7% são ocupados por pessoas negras, na maioria homens. O salário médio das mulheres com ensino superior, as mulheres não negras com ensino superior chegam a ganhar 33% a mais que as mulheres negras com ensino superior, tá? O salário médio, trabalhadores não negros ganharam 76% a mais que trabalhadores negros. E no trabalho informal, os trabalhadores informais, nós vamos ter 47,4% negros, enquanto nós temos 34,5% brancos, né? Os brancos estão mais inseridos no mercado formal do que os negros. E o índice de desemprego? Entre os negros, o índice de desemprego é 17,8%, enquanto os não negros, o índice de desemprego é 10,4%. Tá? Esses números, eles dizem que existe uma diferença, uma desigualdade no mercado de trabalho entre pessoas brancas e pessoas negras. E como nós podemos resolver essa situação? A gente pode pensar que nós podemos transformar problemas em oportunidades. E como nós fazemos isso? Empreendedorismo. O que é empreender? Empreendedorismo é a capacidade de identificar problemas e oportunidades, formular ideias e direcionar recursos na criação de soluções para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. O empreendedorismo é diretamente relacionado à inovação. O que a gente quer dizer com isso? Existem pessoas que conseguem ver uma oportunidade onde outras pessoas veem problemas, tá? Vamos pensar, por exemplo, no caso do transporte particular, Uber, táxi. Já ouvimos muitas histórias de pessoas que chamam o Uber e quando o motorista está se dirigindo e ele vê que é uma comunidade, que é uma favela ou até mesmo que é um cliente negro, ele volta ou ele passa reto. Isso é um problema? É um problema. Mas vocês sabiam que hoje existem empresas que transportam especificamente passageiros negros? Existe o Uber que é usado dentro das comunidades. Uma pessoa que viu num problema uma oportunidade e ela está ganhando dinheiro com isso e ela está atendendo o povo daquela comunidade. Isso é muito importante. Vamos ver agora a outra parte, transformando problemas em oportunidades. O empreendedor, ele vê oportunidade onde a maioria das pessoas vê problemas. Assim, ele tem aptidão para transformar momentos de crise em ocasiões oportunas. Para o bom empreendedor, situações aparentemente desfavoráveis e que envolvem incertezas, instabilidade, conflitos, transtornos, aparente estagnação ou declínio, podem ser potencializadoras com uma ideia inovadora, de forma que essas situações acabam sendo alavancadas para o empreendedorismo, tá? Aqui também cabe esse exemplo do Uber, mas a gente também pode pensar numa outra oportunidade que eu também conheci, tá? Um grupo de jovens meninas negras, cansadas de procurarem maquiagens que combinassem com a sua tonalidade de pele, resolveram criar uma linha de produtos de maquiagem especialmente para peles negras. Então, o que era um problema para as mulheres negras se tornou uma oportunidade e elas se tornaram então empreendedoras. E empreendedor não é só um empresário, é uma pessoa que transforma, que inova a realidade na qual ela está inserida, tá ok? Agora vamos falar de protagonismo e empreendedorismo. O mercado de trabalho para o jovem negro. O jovem negro pode ser protagonista da sua trajetória profissional?
os problemas sociais, as soluções inovadoras e o empreendedorismo. Vamos ver como a gente pode trabalhar essas 3 questões a partir de uma metodologia que a gente vai usar aqui, usando os recursos tecnológicos. Vocês conhecem essa plataforma? Essa plataforma se chama Canva. A professora Cirlândia, na primeira aula da trilha antirracista, ela explicou como se usa o Canvas. Vai lá, dá uma olhadinha naquela aula que vocês vão ver como se faz. O Canvas, especificamente, ele tem uma proposta para empresários que estão montando o seu negócio, mas vocês também podem usar essa proposta para o trabalho de vocês. E qual é a sugestão que a gente dá aqui? Você vai pegar o modelo Canvas, tá? E você vai escrever qual é o seu desafio. Qual é o maior problema que você tem e que você quer resolver. E dentro da proposta Canvas, você vai ter um campo chamado proposta de valor. Ali você vai ter os produtos e serviços, o que é que você está detectando que precisa ser trabalhado para você na sua comunidade. Você vai ter os criadores de ganho e você vai ter o quê? Aliviador de dores. E na parte do perfil dos clientes, você vai trabalhar com as tarefas dos clientes, os ganhos e as dores. Sempre pensando aqui, pessoal, que o empreendedorismo que nós estamos tratando é para combater o quê? O racismo, é pensando numa educação antirracista. Aqui vocês podem ter vários exemplos. Então vamos pensar que você tem um desafio na sua comunidade. Um grande desafio que eu tenho na minha comunidade pode ser falta de internet para a comunidade inteira. Nós queremos nos conectar, tá? Então você vai ter que pensar qual é a proposta de valor, qual é o produto e o serviço que você quer para a sua comunidade. Você quer que tenha internet, mas você sabe que o poder aquisitivo da população ali é baixo, não tem um plano, você pode começar a buscar parcerias com empresas que trabalham com fornecimento de internet, tá? Quais são os criadores de ganho? O que é que você ganha? O que você vai fazer? O que você vai ganhar com isso? É uma oportunidade que você está tendo de ganhar dinheiro, mas também de projetar um trabalho, projetar uma ideia e se projetar como uma pessoa inovadora, tá? E quais são os aliviador de dores? É você fazer com que aquela população seja de fato incluída digitalmente no mundo da internet, das comunicações, tá? E aqui o perfil do cliente. O perfil do cliente é você descrever qual é a sua comunidade, né? Vai ter uma contrapartida da comunidade? Quais são essas tarefas dos clientes? Como é que eles também podem entrar com contrapartida? Quais são os ganhos que essa comunidade vai ter? E, finalmente, quais são as dores? O que é que está fazendo com que essa comunidade que não se conecta à internet, o que ela está perdendo? Nós estamos passando por um problema agora, atualmente, de pandemia, onde os nossos estudantes têm que ter aula online. E os estudantes que não têm internet, como que eles podem fazer, né? Nós temos exemplos, muitos exemplos de organizações da sociedade civil que estão se organizando para isso, né? A CUFA é uma delas, a Descobrindo Falcões, outra delas, né? A gente você tem que pensar que você é um agente transformador da sua realidade. Qual vai ser a proposta mão na massa que a gente vai pedir para vocês? Que vocês preencham esse modelo Canvas, tá? E que vocês compartilhem com a gente aqui, nessas hashtags que estão aqui, do CIEB, do Inovando no CIEB, no meu Instagram, professora Simone CIEB, e da professora Priscila, Pri de Souza. Eu queria terminar essa aula, antes de agradecer vocês, que existe uma pesquisa que foi feita há pouco tempo pelo Datafolha, pelo Instituto Google e pela Mindset DGSN. Essa pesquisa era para mapear os 5 problemas e urgências da população negra. E o que apareceu de mais gritante é que a população negra ela tem dificuldade de ter sonhos, projetar o seu futuro, e isso destoou muito na pesquisa. Então, enquanto um jovem com 17 anos está pensando se ele quer ser médico, advogado,
O jovem negro de 17 anos, o que ele está pensando para o futuro? Eu vou ter um emprego? Eu vou ter um lugar? Eu vou ter acesso à internet? Então, isso foi bastante gritante. Essa pesquisa saiu há pouco tempo e está disponível na internet, tá? Na página do Google. Eu agradeço muito a atenção de vocês, professores, alunos, estudantes. Espero que vocês mandem para a gente isso preenchido. A gente quer ver o que vocês acharam da aula. E agora a gente volta para o estúdio com a Naomi. Muito obrigada e boa tarde. Boa tarde, professora Simone, super legal essa atividade. Eu incentivo que vocês façam, preencham. É muito incrível quando você vê as ideias surgindo, você vê que os alunos têm essa visão mesmo do todo, eles conseguem observar os pontos para criar soluções, e também um incentivo para fazer essa atividade é que ela pode se inscrever mais para frente no Movimento Inova, que a gente tem todo final do ano. Participar do nosso hackathon, ser premiado, é bem legal. A gente tem tido ideias sensacionais, até aconselho vocês assistirem às oficinas do hackathon do ano passado, que foi todo via Centro de Mídias, pode ajudar também no desenvolvimento dessa atividade. E a gente quer sim ver essas ideias, super ideias dos nossos estudantes aqui no nosso hackathon no final do ano e em diversas outras competições de tecnologia que os estudantes podem participar através desse documento simples que a gente pode preencher com eles e instigar esse empreendedorismo. A gente tem vários empreendedores negros que são exemplo para a gente tem a galera da Feira Preta, a gente tem o movimento Black Money, a gente tem o Traz Favela, que é uma iniciativa que eu participava no meu tempo lá em Salvador, a gente tem o Afro Impacto, o Wakanda Warriors, a gente tem várias iniciativas de mulheres, homens negros, periféricos, que estão aí tomando o mundo. Então, participem, façam atividade, vale muito a pena, amplia muito os horizontes dos nossos estudantes. E relacionado à pesquisa que a professora Simone citou, é muito importante a gente ter esse olhar, a gente tem o componente de projeto de vida, então é uma ótima oportunidade para desenvolver esses sonhos e desenvolver esse novo olhar nos nossos estudantes. Agora, já para os nossos momentos finais, gostaria de agradecer muito a presença do professor Danilo, para ele deixar as últimas palavras para os nossos professores e para os nossos estudantes. Obrigado, professor Alexandre, obrigado, enfim, toda a equipe que trabalhou. Para nós é extremamente importante estar nesse momento refletindo sobre os grandes problemas nacionais e propondo, talvez, caminhos para resolvê-los, né? Acho que não tem resposta mágica, não são só as empresas que vão resolver todos os nossos problemas, não são só as organizações sociais que vão resolver todos os nossos problemas, é um combinado de experiências, expertise, principalmente de um olhar cuidadoso para o que a gente já fez e já construiu de positivo. Então, foi um grande prazer, parabenizo a iniciativa da Trilha Antirracista, que é maravilhosa, e que a gente possa continuar levando informação, levando experiências boas para as pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a vocês também por mais um mês, a gente aqui conversando, trocando essa ideia. Convido vocês a assistirem os nossos últimos 2 encontros, que foram bem legais também, e espero vocês na nossa próxima Trilha Antirracista. Obrigada a todos e até a próxima.